Olá, alunos, tudo bom? Tudo bem com vocês? A partir dessa aula nós vamos iniciar uma sequência de aulas onde a gente vai explicar um pouco mais alguns detalhes inusitados das artes, né? Começando aqui nessa aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho mais sobre música, alguns detalhes, recuperar algumas coisas que a gente falou já, para a gente ir enriquecendo, incorporando e aumentando a compreensão de vocês. Então, vamos para a nossa aula. Vamos lá. Pois é, nós vamos começar com a música, né? Vendo aqui a variação de instrumentos e de sons produzidos em diferentes culturas. Porque cada cultura... Cada cultura tem seus instrumentos diferentes, né? Seus sons diferentes. E aí, a maneira de pensar diferente leva a encarar a descoberta de instrumentos inusitados, a coisas diferentes, ok? Então, vamos ver como isso procede, como isso acontece na cultura indígena e também na cultura africana, né? Então, vamos ver o que é que acontece aqui. Opa. A variação de instrumentos e sons produzidos em diferentes culturas acontece das mais variadas formas e maneiras, né? A música é um dos principais elementos da nossa cultura. Há indícios que desde a pré-história já se produzia música. Antes das pessoas começarem a registrar as coisas, os acontecimentos, já havia música. E provavelmente isso acontecia como consequência da observação dos sons da natureza. Quero ouvir o canto do pássaro, um certo pássaro ou qualquer ruído e queria reproduzir. E aí começava assim. Então, olha só, é de cerca do ano de 60.000 a.C., o vestígio de uma flauta de osso, e de 3.000 anos, a presença de liras, que é esse instrumento que vocês estão vendo aí, ó, é uma lira isso aí, e harpas na Mesopotâmia. Né? Então, vamos entender um pouquinho mais das características dos sons. A duração versus o tempo, né? Então, vocês estão vendo aí este aparelho que é um metrônomo, né? Que parece tem uma varetinha assim e ele fica contando o tempo, fica fazendo igual um relógio. Tac, 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 tac. Conforme a velocidade que você determina, como você está vendo nesse outro aparelho aqui mais moderno, quando você determina a velocidade, aí ele vai mais rápido ou mais lento. Só que ele vai mais rápido ou mais lento, mas ele não muda a velocidade, tá? Então, a duração de um som está relacionada a essa contagem de tempo, mas não é igual acompanhando um relógio, porque você pode acelerar, né? Ou pode diminuir mais a velocidade, colocar uma outra velocidade constante, tá? Esse aparelho aqui é o aparelho mais moderno que existe, ó. Aqui é determinado, você só faz determinado através desse menos, é menor velocidade e maior velocidade. Aqui está na velocidade de 80 cliques, 80 sons por segundo, cada duração de tempo ali é usado pelos músicos para fazer a constância do tempo ser igual para todo mundo. A relação entre o tempo de duração das notas e o tempo das pausas é o que cria
o ritmo, tá? Nós vamos entender isso aí aos poucos, ok? Então, a duração da nota e o tempo em que ele é executado. Porque você pode fazer uma nota soar muito tempo numa contagem lenta ou numa contagem mais rápida, ele vai ser mais curto, mas para aquela contagem ali, nós vamos ver que é o suficiente, tá? Então vem essa noção de altura, que é a forma como o ouvido humano percebe a frequência dos sons. As baixas frequências são percebidas como sons graves. Ouça aqui esse som. É um som mais grave. E ouça esse outro aqui, ó. É um som mais agudo, é um som agudo. Então, grave é o som mais... E o agudo é o som mais fino. E isso acontece à medida que aquele som que era mais grave, se você for apertando, se você for aumentando a frequência de vibração dele, aí você vai transformando o grave em agudo. Por exemplo. Viu? Esse som aqui, ó. Esse aqui é grave, é mais grosso, esse aqui já é mais agudo. Já é agudo. Entendeu? É uma questão da gente educar o ouvido, voltar a nossa mente para entender um pouco mais sobre isso aí. Tá? E a intensidade é a força do som, é a pressão do som. O nosso ouvido, ele recebe essa parede invisível de pressão. Vocês estão vendo, olha, aqui o ouvido humano, eu aumentei bastante aqui a imagem para ficar bem nítido. E aqui, ó, a fonte produtora do som. Olha o que vai para cima do ouvido. As pessoas que vão lá para aquelas boates, para balada, e ficam debaixo daquele som ali fortíssimo, são loucas porque a pressão no ouvido, em poucos anos, a pessoa está escutando quase nada ou pouco. E aqui vem um assunto muito interessante, que é essa questão do timbre, tá? O timbre é o que faz você reconhecer imediatamente se é uma pessoa falando, se é um som de uma voz de uma pessoa, e dá para você também entender se é voz de homem ou voz de mulher, né? Se é uma mulher falando ou se é um homem falando, a gente percebe pelo som também. E olha aqui esse instrumento aqui, o saxofone, e esse trompete. Tá? Então, o timbre é o nome que a gente dá para esse tipo de coisa aí. É aquilo que permite você distinguir o som. A mesma nota tocada por instrumentos diferentes vai ser o mesmo som, mas você vai saber que são coisas diferentes. Se uma pessoa cantar junto com alguém tocando a mesma nota, você vai perceber, bom, aquilo ali é uma pessoa, é um homem, ou é uma mulher. E ali tem uma pessoa fazendo o mesmo som no violão, ou no saxofone, ou no trompete. A gente reconhece o som. Por exemplo, quando ouvimos uma nota tocada por um saxofone, eu estou lendo aqui para a gente esclarecer melhor, né? E depois a mesma nota com a mesma altura, produzida por um trompete, podemos imediatamente identificar os dois sons como tendo a mesma frequência, mas com características sonoras muito distintas, ok? Então, isso é o que é interessante da gente notar no timbre, tá? Então, agora vamos ver um pouquinho mais sobre instrumentos musicais na cultura indígena. Vamos explorar um pouco aqui esse universo, tá bom? Associada ao universo mágico, a música, para a maioria dos povos indígenas brasileiros, é utilizada em rituais religiosos da religião indígena, né? Socialização, reunião, né? Ligação com ancestrais, magia e cura.
Está presente em festas comemorativas, temporais, né, sazonais, guerreiras, ritos de passagem da idade, né, congraçamento entre tribos que não são concorrentes, né. Uma parte essencial dessa música são os instrumentos que a produzem. Aqui nós já temos alguns exemplos, né? Aqui, ó. Já dá para a gente ir vendo aí alguma coisa. Cada tribo possui seus instrumentos, que são utilizados de maneiras diferentes por diversas comunidades. Apresentam particularidades distinguindo-se entre si pela aparência, complementos, pormenores, estrutura e ornamentação, detalhes, né? E essas ornamentações são as características de cada tribo a que eles estão ligados. Ok? Então, alguns exemplos, né, que não são para todos, mas de uma maneira geral. Veja aí este chocalho, que esse instrumento aí, que é um recipiente fechado. Qualquer recipiente fechado que você coloque pedrinhas, qualquer coisa dentro, que dê para você balançar e fazer um sonzinho lá, é considerado chocalho, tá? Porque, olha, é um recipiente fechado, e dependendo dele, ele pode ser globular, se for em forma de globo, né? Se for em forma alongada, é tubulares, né? Como a gente tem vários aí chocalhos. Vários tipos, né? Outro instrumento de percussão importante, utilizado pelos índios brasileiros, é o tambor, que pode ser feito de madeira, tábua ou troncos escavados, carapaça de tartaruga, cerâmica, couro, pele de animais. Os tambores são instrumentos utilizados tanto para sinalização e comunicação, quanto em festas e cerimônias sociais e religiosas. Tá? Então, uma tribo começa a tocar, dá sinal para índios que estão mais distantes e para outras aldeias, é uma comunicação, né? Tem um exercício de música que é muito interessante, que é quando a gente pede ao aluno que associe cada letra do nome dele a um som diferente. Aí ele pega vários objetos e faz sons diferentes, aí fica uma coisa muito interessante. Tente fazer você aí, se você lembrar direitinho disso que eu estou falando. Né? Depois nós vamos propor esse exercício para vocês. Olha aqui também, as trombetas são instrumentos maiores e de forma alongada, como isso que vocês estão vendo aqui, né? São feitas de tronco de palmeira, casca de vegetais, trançado de taquara, madeira ou bambu, né? E olha os desenhos para identificar de qual tribo fez o instrumento, né? A quem pertence. Há trombetas de cabaça e de chifre de animais. Os índios Juruna, lá da região do Xingu, possuem trombetas de guerra, que tem como caixa de ressonância um crânio humano. Olha só que coisa. Interessante essa ideia aí, né? Diferente. E nós vamos ver aí, então, os instrumentos musicais africanos, né? Vimos os índios, vamos ver agora os africanos. O continente africano se destaca sobre a pluralidade cultural que o povo desse continente apresenta, contribuindo com elementos culturais em várias outras nações do mundo e fortemente ligados ao Brasil. Verdade. Olha aqui os instrumentos aqui, ó. Bem criativos, né? A calimba, né? Esses shakers que chama é o chocalho que a gente viu ainda há pouco. Shakers, balançadores. Aqui a marimba, né? São muito interessantes. Pode ser feito de metal ou de tábuas. E aqui são os bombos, os drums, né? Tem
Esses dois tipos aqui diferentes. Aqui no Brasil a gente chama por outro nome, né? Aí depois a gente vai ver mais sobre isso. Olha aqui, ó. Então vamos avançar e vamos descobrir mais coisas aqui. A musicalidade e suas danças são compostas por diferentes ritmos e instrumentos. Podemos destacar que o afoxé, por exemplo, é parecido com o chocalho, só que não é usando nada dentro dele. É uma redezinha que vai arrastando aí e vai fazendo um som diferente, né? É um instrumento musical de percussão formado por uma cabaça redonda, coberta por uma rede de bolinhas ao redor do seu corpo. É muito utilizado em rituais de umbanda e também pelos grupos de samba, de reggae, né? É usado musicalmente também. Aí vem aqui o agogô, né, que é um instrumento percussivo, composto de 2 a 4 campânulas, que é isso aqui eu chamo de campânula, tem um formatozinho de sino aberto, né? De tamanhos diferentes ligados entre si por essa ponta aqui, né? Aí, quanto maior ela for, ela vai dando um som diferente e explorando essa diferenciação do som é que as pessoas vão e constroem os seus ritmos, né? E aqui, super conhecido por nós, por causa da capoeira, que é o berimbau. É um instrumento de corda usado para fazer percussão, principalmente na capoeira. É um arco, né, feito com uma vara de madeira ou de bambu, né, e um fio de aço ou arame preso nas extremidades da vara. Aqui e aqui, né? Está aqui o fiozinho, né? O arame. E funciona, aqui na outra extremidade tem aqui essa cabaça aqui, né, aberta, funciona como um amplificador do som. Uma caixa de ressonância. Para a realização do som, é necessário usar essa vareta, o cachixi, que é uma espécie de chocalho, feito de rede, uma cestinha, e dentro de umas pedrinhas, aí faz aquele som de coisas balançando dentro, né? Então, usando isso aí, as pessoas vão e produzem aquele som característico muito conhecido por nós, né? É o berimbau. E aqui nós chegamos às referências, né? São as bases que nós utilizamos para compor a nossa aula. E eu queria dizer para vocês que vocês revejam, repensem nessas informações que nós passamos nessa aula. A diferença entre graves e agudos é importantíssimo na composição dos sons. É através dessa diferença aí que se constroem os instrumentos. É através dessa diferença que a gente encontra em qualquer objeto, em qualquer coisa. A diferença entre grave e agudo, quando você combina, você consegue produzir música, você consegue tocar em qualquer objeto, como nós já andamos falando aqui em outras aulas, né? Tudo é música, tudo pode produzir música, desde que você tenha em mente este princípio, né? Que você possa usar, acomodar bem uma sequência de graves e agudos, sons longos e sons curtos, e veja as propriedades do som, as propriedades da música. Elas são usadas habilmente, combinadas para poder fazer a produção musical, ok? Espero que vocês tenham aproveitado bastante a nossa aula, que isso sirva para uma boa reflexão e que, pensando nisso aí, você comece a ver e analisar melhor as músicas que você escuta, o que você toca, ou quando lhe der vontade de produzir também, ok? Tchau, até a próxima aula.